Salve, salve galerinha linda! Chegamos agora para um caso bem importante, que é identificar a isomeria óptica dentro dos compostos cíclicos. Peguei como exemplo para nós o composto 1,2 de metil ciclopropano. Ok? Então, num composto cíclico, eu posso identificar no primeiro momento se ele vai ter a isomeria do tipo cis ou do tipo trans. Falar, o que tem a ver a isomeria cis ou trans com a isomeria óptica? Dá uma olhada aqui no composto escrito na forma cis. Se eu pegar o meu chamado objeto, colocar de frente ao espelho e ter a sua imagem especular, então se eu olhar imagem e objeto, eu consigo transpor um sobre o outro e ele se encaixa. Então é como se eu pegasse as minhas mãos de frente e colocasse uma sobre a outra. Então, trazendo a minha imagem sobre o objeto, o composto se encaixa. Como ele se encaixa perfeitamente, eu digo que esse composto tem simetria. Então ele possui simetria. Se é um composto simétrico, compostos simétricos não apresentam atividade óptica. Então, como ele possui simetria, ele não apresenta atividade do tipo óptica, como está escrito. Então, não apresenta atividade óptica por ser simétrico. Então, qualquer composto cis vai ter a forma simetria dentro dos compostos cíclicos, tem uma parte simétrica. Se ele tem a simetria, ele não terá isomeria óptica presente. Agora, olha o que acontece se eu estiver dentro do composto trans. Dentro do composto trans, se eu pegar o objeto e observar a sua chamada imagem especular, se eu trouxer a imagem sobre o objeto, ela não se encaixa. Se eu trouxer exatamente como está aqui, sobre o objeto. Imagine aqui. Objeto, imagem, vou trazer um sobre o outro. Quando eu trouxer um sobre o outro, eles não se encaixam. É o que acontece no composto trans. Então, dentro do composto trans, eu vou ter o chamado transdestrógeno, porque ele apresenta isomeria óptica. Então, eu tenho o transdestrógeno, Eu tenho o meu composto translevógeno, o desvia o plano da luz polarizada para a direita e desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, respectivamente. E se eu tenho destrógeno e levógeno, eu tenho uma chamada mistura racêmica, que nós vimos na aulinha passada. Mistura racêmica inativa por compensação externa, diferente do composto meso, que é inativo por compensação interna. Vale a pena dar uma olhadinha clicando no card aqui do cantinho nessa aula também. Beleza? Então eu tenho na isomeria trans o transdestrógeno e o levógeno. Fala, mas por que esse camarada aqui, então, ele tem a minha isomeria óptica? Porque ele é um composto assimétrico. Então, o composto assimétrico, eu posso identificá-lo quando a sua imagem especular, quando a sua imagem no espelho não se encaixa perfeitamente no meu chamado objeto. Então, imagem e objeto não se encaixam, ele é assimétrico. Então, dentro do composto trans, eu tenho 3 isômeros possíveis. Um destrógeno e um levógeno, e a minha mistura racêmica sendo 2 ativos. Sempre bom lembrar que destrógeno e levógeno são isômeros do tipo ativo, então são ativos, e a mistura racêmica que é inativa na minha compensação externa. Beleza? Tem composto cíclico, o trans apresenta isomeria óptica, o cis não apresenta isomeria óptica. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula. Fui!